A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida de uma forma extraordinária. Nós estamos de volta aqui no canal para fazer os comentários das lições da revista EBD Betel Dominical. Passamos alguns tempos sem estar comentando as lições da revista e nós voltamos aqui no nosso canal para dar continuidade. E eu peço a você que não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, que você deixe seu like, que você compartilhe, você interaja conosco. Para você que não me conhece, o meu nome é Luciano Alves e nós vamos estar aqui novamente comentando as lições da revista EBD Betel Dominical, ou seja, dando continuidade. Vamos estar comentando a lição de número 10. A lição de número 10 traz por tema os movimentos pentecostais e o neopentecostal. Renovação e expansão no século XX. O texto áureo vai nos dizer: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Atos, capítulo 16, versículo 5. A verdade aplicada nos fala: devemos permanecer fiéis às Escrituras para não sermos influenciados por modismos teológicos, nem arrastados por qualquer vento de doutrina. Os objetivos desta lição, como as demais, são três. Primeiro, reconhecer os fundamentos do pentecostalismo brasileiro. Segundo, compreender a necessidade de evitar modismo na igreja. Terceiro, identificar as características do neopentecostalismo. E agora, o textos de referência. O texto de referência está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então essa foi a nossa leitura em classe. E agora a introdução aqui, segundo o comentarista, ele vai nos dizer: no tempo de muito modismo em relação às práticas pentecostais, é preciso ter em mente os alicerces do movimento pentecostal, como visto em Atos 2. Assim, nessa lição, veremos algumas características do pentecostalismo clássico em comparação ao neopentecostalismo brasileiro. Então, meus queridos irmãos, nós vamos aqui para o primeiro tópico, que vai nos falar sobre os alicerces do movimento pentecostal. Muito bem, os alicerces do movimento pentecostal da igreja primitiva, digamos que está fundamentado em três pilares. O primeiro pilar está relacionado à doutrina dos apóstolos, conforme Lucas, registrou em Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Os apóstolos, eles não
ensinavam simplesmente, mas eles se preocupavam com a igreja para que a mesma viesse manter a comunhão com Cristo e também se desviar dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres. Paulo fala na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6 e o versículo 3, Paulo diz que se alguém ensinar alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, aqueles irmãos ou nós temos que refutar tal ensinamento. Então, o segundo pilar também está relacionado à comunhão entre os irmãos, né? A igreja primitiva era unida até no partir do pão, ou seja, era uma igreja que a comunhão prevalecia. E o terceiro pilar está relacionado à oração. A igreja primitiva era uma igreja voltada à oração. Orava unidos, intercedia um pelos outros. E o amor de Cristo era manifesto no coração de cada um, ou seja, era derramado no coração de cada um. Então, esses três pilares são reflexo para o movimento pentecostal brasileiro. Exemplo disso, temos o surgimento da Assembleia de Deus no Brasil, tendo como base os princípios de oração do movimento pentecostal iniciado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Vamos agora para o segundo tópico. O segundo tópico, ele vai nos dizer, ele vai nos falar sobre as marcas do pentecostalismo clássico. Muito bem, a Igreja de Cristo não precisa de invencionalismo para atrair pessoas ao templo ou a Jesus. O que atrai pessoa a Cristo é a palavra. A missão da igreja é proclamar a palavra de Deus sem modismo teológico. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 6, Jesus ordenou pregar por todo mundo, que nós vamos pregar por todo mundo o evangelho, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então nós temos que ter em mente que não podemos se conformar com as coisas deste mundo, ou seja, não se moldar ao sistema do mundo. Paulo fala isso aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz que não podemos nos conformar com este mundo, né? A Igreja de Cristo, ela tem que se preocupar com a proclamação do Evangelho, ter desejo de buscar o batismo no Espírito Santo e ser cheio do poder e ter zelo pela doutrina, né? Isso é justamente as marcas do pentecostalismo clássico. A Igreja de Cristo tem que viver e expor sua fé nesses três fundamentos, que está relacionado à evangelização, a buscar o batismo com o Espírito Santo e a ter zelo pela doutrina. Então, o último tópico está relacionado ao neopentecostalismo brasileiro. Quais as características, né, são identificadas no neopentecostalismo brasileiro? Bom, o neopentecostalismo brasileiro é uma vertente que se caracteriza por uma série de elementos distintos do movimento pentecostal. Então, suas principais características incluem a ênfase na teologia da prosperidade, ou seja, a crença de que Deus abençoa os fiéis com prosperidade material, sucesso financeiro. Essa é a parte central para muitas igrejas neopentecostais. Já os pentecostais
creem que Deus abençoa com prosperidade financeira. Porém, a prioridade para os pentecostais é Deus e não as coisas materiais. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, uma de suas características também são cultos a anjos, onde a palavra de Deus abomina tais práticas. Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, e o versículo 18, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. Houve muitos movimentos, onde a pessoa estava dizendo, olha, um anjo está indo aí agora para te operar. Eu estou vendo aqui 3 anjos aí ao seu lado, com a bandeja na mão, para te operar agora. Bom, Deus pode enviar um anjo para fazer tal prodígio no meio de uma igreja? Pode. Mas a centralidade do culto não pode estar em um anjo. A centralidade de um culto está embasada na palavra, em Jesus. Nós estamos ali para glorificar e adorar o Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero agora fazer a conclusão embasada aqui na conclusão do comentarista, que ele vai dizer que os cristãos devem perseverar no ensino das Escrituras, E eles têm que se manterem cheios do Espírito Santo, ou seja, para se manter cheio tem que ter uma vida de santidade, Eles têm que estar edificados na palavra, têm que ser conservados, porque isso são as características do movimento pentecostal do início do século XX. E nós temos que sempre dizer que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente vai voltar para buscar a sua igreja, e a igreja tem que permanecer viva em estado de santificação. Isso aqui foi apenas um resumo deste comentário da nossa lição, porque a lição em si está bem explícita para você poder trazer uma aula magnífica para os seus alunos. Que Deus abençoe sua vida. E não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo para pessoas que você sentir no seu coração de compartilhar.